Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações e que a alegria do Todo-Poderoso invada a sua alma. Afinal, está escrito na Santa Palavra de Deus que a alegria de Deus é a nossa força, que essa alegria tome a sua vida, faça parte de todos os seus dias e que por ela você alcance na vida grandes conquistas. Hoje eu quero falar para você uma coisa que eu acho muito importante, que é acerca da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mesmo que a gente espere isso de alguém que a gente não vê, que é Deus. Então, bem-aventurado quem tem fé, quem crê em Deus. A própria palavra nos ensina e nos diz assim: tudo é possível ao que crê. Nas minhas mensagens, naquilo que Deus me tocar o coração para falar com você, eu sempre vou repetir essa frase, porque ela faz parte do meu dia. Tudo é possível para mim se eu crer. Aquela montanha, eu vou escalá-la, se é lá que está o que eu preciso. Esse mar, eu vou atravessar, ele vai se abrir na frente dos meus olhos, se também para alcançar o que me é necessário, eu precisar atravessá-lo. Pela fé, eu vou atravessar incêndios, se for necessário também enfrentá-los para alcançar os meus objetivos. Tudo isso, todo desafio vencido, toda a adversidade superada, toda dificuldade também suplantada, é pela fé que a gente consegue os nossos êxitos. O Senhor Jesus fez muitos milagres. Nem todos estão registrados nas Santas Escrituras, porque a própria palavra diz que se ali fosse escrito tudo o que o Senhor fez, livros e mais livros não caberiam. Então o que a gente conhece do Senhor Jesus é o que está na Bíblia Sagrada, as histórias, as passagens, os ensinamentos, os milagres, tudo o que Jesus disse, tudo o que Ele falou, que nos era importante não deixar aí para trás, está nas Santas Escrituras. E nunca deixando claro de entender que tudo que Ele fez e que não está registrado são coisas que engrandeceram o nome de Deus na face da terra e que fez com que, até hoje, essa linda obra chamada Graça de Deus, que é Cristo, esteja de pé e como uma vinha vai se espalhando pelos 4 cantos da terra, por todos os continentes. Enfim, aonde tem um pedacinho de terra, tem alguém morando, a palavra de Deus está chegando. Isso também nos indica que a volta do Senhor está bem próxima. Nós sabemos que quando Ele completar o número dos seus escolhidos, aí sim, o Senhor virá em nuvens para buscar a sua amada igreja. Uma coisa interessante nos milagres que Cristo fazia era o seguinte: Ele dizia para as pessoas: vai em paz, tenha ânimo, a tua fé te salvou. Aqui fica evidenciado que quem faz a obra é a palavra de Deus, é o poder de Deus. Disso ninguém duvida, mas o que provoca o executar da obra de Deus na nossa vida, a ação do Espírito Santo para que aquela obra, aquele milagre aconteça, é a nossa fé. A fé, ela deve se fundir ao poder de Deus. Isso acontecendo, a obra acontece, alcançamos o favor de Deus e o glorificamos pelo grande feito dele em nossa vida.
Quando aquela mulher que tinha o fluxo de sangue fazia 12 anos, tocou nas orlas dos vestidos do Senhor, ela fez aquilo por fé. Uma virtude se desprendeu do Mestre, entrou no corpo daquela mulher e ela ficou sã na hora. E o que ele disse para ela? Tem bom ânimo, a tua fé te salvou, que esse mal nunca mais se manifeste na sua vida. Ela voltou para casa liberta, ela voltou para casa feliz. Pela fé, o cego lá de Jericó, Bartimeu, quando percebeu a passagem de Jesus Cristo por ali, ele começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pediram para ele parar, mas ele não conseguia, ele não podia, ele não deveria. Ele acreditava que na figura de Cristo estava realmente o Messias, o enviado. E ali estava também a solução para o seu problema, a cura para a sua enfermidade. Bartimeu vivia preso a uma capa, aquela capa que ao mesmo tempo representava tudo o que ele tinha e representava também toda a pobreza que envolvia a sua vida. Era com aquela capa que ele puxava as esmolas recebidas, era com aquela capa que ele se cobria de uma chuva, de um sol, se protegia de um frio. Aquela capa era o cobertor, talvez, em noites mal dormidas. Mas quando por fim, pela sua insistência, Jesus pediu para que o trouxessem à sua presença, a primeira coisa, pela fé que ele fez, foi lançar de si a sua capa. Não preciso mais dessa falsa proteção. Ela agora não vai representar nada para mim. Estou diante daquele que é a minha riqueza, que é a minha libertação. Jogou a capa para o chão, foi até onde estava o Mestre, que pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? E ele, cheio de fé no coração, sabendo que chegara o momento tão esperado de enxergar. Que eu veja, Mestre. O Senhor Jesus: então veja. Também escutou: vai em paz, a tua fé te salvou. Eu creio que todas as pessoas que receberam uma obra escutaram isso, embora nem em todo caso esteja registrado. Foi pela fé, porque estamos falando da fé, que Jairo, na mesma passagem da mulher do fluxo de sangue, se atirou aos pés de Jesus Cristo, do nosso Senhor. Mestre, a minha filha está para morrer, Senhor. Mestre, eu preciso de uma obra. E ele recebeu aquele milagre, ele recebeu aquela obra. Alguém chegou até a dizer para Jairo, porque houve uma parada ali, enquanto o Senhor fazia aquela obra com a mulher do fluxo de sangue. Alguém chegou para Jairo e falou: não incomode mais o Mestre, sua filha já morreu. Mas Jesus Cristo falou: não, Jairo, vamos lá, não desanime, não desfaleça. Quando chega o Senhor Jesus lá na casa, todo mundo chorando, mas tinha uma fé no coração daquele pai, Jairo, tinha uma fé no coração da mãe, mas ali tinha alguém que não acreditava muito. Quando o Senhor Jesus disse: ela apenas dorme, riram. Mas o Senhor Jesus tomou a menina pelas mãos e o espírito de vida voltou, e ali viram um grande milagre. Então, pela fé, quando Jairo procurou o Senhor Jesus, ele sabia que alguma coisa diferente poderia acontecer na sua vida, e aconteceu aquela obra linda. Ele teve a sua filha de volta. E um detalhe importante nessa passagem de Jairo: eram 12 apóstolos, mas sempre o Senhor Jesus chamava apenas 3 nesses momentos mais críticos, que era Pedro, João e Tiago. Você também, se você quer alcançar alguma coisa na sua vida, escolha bem as pessoas com quem você vai andar, as pessoas em quem realmente você possa confiar, porque isso é muito importante para a nossa jornada. Além da fé do nosso coração, da nossa família,
termos realmente pessoas que merecem a nossa confiança, que possam estar do nosso lado em todos os momentos da nossa vida. São sirineus que Deus colocou no nosso caminho para nos ajudarem a carregar a cruz e que merecem a nossa confiança. Essa seria bom que em muitos momentos elas estivessem conosco, numa ação ou nos dando pelo menos a sua opinião, o seu conselho. Louvado seja Deus. Foi pela fé também que aqueles 10 leprosos, quando Jesus ia passando, eles pediram que o Senhor fizesse para eles alguma coisa. O Senhor Jesus, vão, apresentem-se ao sacerdote. Eles não perguntaram nada, mas o Senhor não vai nos curar aqui? Eles simplesmente foram. Creio eu que antes de chegarem lá, no caminho, já estavam limpos. Quando se apresentaram ao sacerdote, o mesmo que dava o diagnóstico da lepra, ele mesmo viu que eles não tinham nada e que de agora por diante poderiam viver uma vida normal no meio da sociedade. Aqui também um detalhe muito importante. 10 pela fé receberam uma grande obra. Infelizmente apenas um samaritano, um estrangeiro, voltou para glorificar a Deus. Em voz alta ele dizia, glória a Deus, aleluia, atirou-se aos pés de Jesus e agradeceu profundamente pelo que ele tinha recebido. E o Senhor Jesus ainda fala, mas não foram 10 os que receberam? Cadê os outros 9? Então, meu irmão e minha irmã, todos nós, vamos ser gratos a Deus por aquilo que dele recebemos, porque a gratidão é uma porta aberta para que mais obras aconteçam, sejam feitas em nossa vida. Louvado seja Deus. Então são muitos os exemplos de fé. Se fôssemos aqui, entraríamos no Velho Testamento, porque lá também há muitas obras. Diz a palavra que os antigos, que os nossos patriarcas pela fé alcançaram também grandes feitos e grandes obras. Por mais que esteja complicado o momento da sua vida, não perca a sua fé. A fé é uma palavra muito falada, porém, por muitos ela não é executada adequadamente. É um dom que não se manifesta verdadeiramente no coração de muitas pessoas. As pessoas são vacilantes, as pessoas desacreditam e não é bom que a gente desacredite. Veja só também o exemplo de Pedro, enquanto ele teve fé, quando veio aquela ventania, quando o barco estava a perigo, o mar agitado, enquanto ele teve fé, ele andou por cima das águas ao chamado do mestre. Mestre, se é o Senhor mesmo, é que eu vá ter contigo. Vem, Pedro, sou eu. Pela fé, Pedro não viu vento. Pela fé, Pedro não olhou para baixo para ver o agito das águas e foi caminhando. Mas de repente, quando a sua fé vacilou, ele sentiu o poder do vento, a força das águas debaixo dos seus pés e ele começou a afundar. Oh, Senhor, venha logo, eu estou morrendo, estou afundando, vou me afogar. O Senhor Jesus o puxa pela mão. Oh, homem de pouca fé, por que você desacreditou? Por que você deixou de confiar? Como se dissesse para ele, se você continua com essa fé, você viria ao meu encontro andando por cima das águas e nós dois teríamos voltado para o barco, andando juntos por cima das águas. Então, querida irmã, querido irmão, eu creio que pela fé a sua depressão pode ser curada. O seu problema de saúde pode ser resolvido, pode-se encontrar a causa por um médico, ou mesmo a palavra, num milagre, pode fazer a obra na sua vida. Eu creio que pela fé, Deus vai salvar o seu casamento, Deus vai restabelecer a comunhão da sua família, Deus vai te trazer amizades novas e importantes para o teu caminhar, para a tua jornada. Pela fé, aquele seu filho que você tanto pede oração para mim e para tantas pessoas, ele vai voltar a trilhar por caminhos justos e honestos nessa terra e vai trazer isso mais paz e mais conforto ao seu coração. Ó mãe desesperada, ó pai que está chorando, pela fé eu creio que portas novas se abrirão na sua vida, porque se uma porta se fecha,
7 pela palavra vão se abrir na sua vida. Hoje você não tem escolha, você está passando por uma prova, você não vê caminho, mas um dia pela fé você vai escolher por qual porta eu entro. Tamanhas serão as oportunidades que Deus vai fazer aparecer, surgirem na sua vida. Pela fé, seu problema financeiro será resolvido, suas dívidas serão pagas. Talvez não é alguém que vai chegar ali e vai pagar a sua dívida. Deus vai abençoar o trabalho da sua mão. Deus vai prosperar aquilo que você vai fazer e de repente o nome de Deus será glorificado. Eu conheço um irmão que numa época ele ficou devendo há muitos anos atrás 7 mil reais, não tinha onde pegar. Um dia Deus tocou no coração dele. Planta um mandiocal. Era um pequeno espaço. Eu fui lá, conheci esse irmão. Ele plantou com o dinheiro daquela mandioca, arrancava a mandioca, parece que ela se multiplicava. E ele pagou 7 mil reais com a venda daquelas mandiocas e ainda sobrou mandioca para ele comer e continuar vendendo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ele teve fé e a fé não o deixou confundido, envergonhado. Abraão teve fé quando Deus pediu Isaque para ele. Quando já ele ia lá imolar o menino pela fé, um anjo: Abraão, Abraão, não faças tal. Agora eu vejo que você crê em mim, que você acredita em mim, dizia Deus por intermédio daquele anjo. E Abraão voltou com Isaque para casa. Glória ao santo nome do Senhor. E vocês conhecem o quão foi linda, o quão foi bela, maravilhosa a história de Isaque também. Então, pela fé, levante a sua cabeça, creia em Deus e acredite, mais cedo ou mais tarde, mas num tempo chamado tempo de Deus, a obra será feita na sua vida. Mas tenha fé, não saia por aí profetizando contra você próprio, como a gente já disse em outras mensagens. Pare com esse negócio de se considerar incapaz, de achar que não serve para nada. Pare com esse negócio que está entristecendo o Espírito Santo de Deus quando você fala: Deus não está mais na minha vida, Deus não se lembra de mim, Deus não me ama. Se Ele não te amasse, Ele não teria enviado Jesus Cristo a esse mundo para morrer no duro madeiro da cruz. Ele fez isso por você, Ele fez isso por mim, Ele fez isso por todos nós. E essa mensagem, essas palavras, dirigidas, guiadas por Deus, toque no seu coração. Eu digo para você, alguma coisa só vai mudar se pela fé você falar para você mesmo: a minha vida será renovada de hoje por diante. Eu estou provado, eu estou enfrentando muito problema, mas eu vou andar nessa terra de cabeça erguida. Eu não vou me entregar, eu não vou jogar toalha, eu não vou dar de graça para o meu adversário a minha história, para ele riscar, para ele rasgar as páginas do meu livro. Em nome da minha fé, eu vou virar o rumo dessa história. Eu vou mudar o jeito de escrever a minha história. Então, mesmo que nesse seu livro chamado Vida, a sua história venha aí conturbada, não jogue o que para trás ficou. Guarda isso como experiência, como um motivo para você ter uma força para mudar. E você vai ver que, de agora em diante, a sua história será escrita com tinta de ouro. E o destro escritor te ajudará a escrevê-la. Vai te dar inspiração e vai fazer de cada pedra no caminho uma motivação para você seguir firme em busca dos seus objetivos, em busca da sua vitória. Principalmente em busca do objetivo maior, que é vencer esse mundo e no último dia, após combater o bom combate, guardar a fé, exercer uma boa carreira, receber a coroa da vida eterna. Essa é a mensagem de hoje. Deus seja louvado, que Deus te abençoe em todos os dias da sua vida.